Escravos do erro. Mesquita passou um olho pela casa toda assim que a penetramos. 2 dos 5 meus familiares não estavam nos devidos corpos. Um vagueava pela casa e outros 2 dormiam de fato. Por que pode isso dar-se naturalmente? Isto é, o agente espiritual sair ou ficar dormindo. Tudo será uma questão de querer, de poder ou de estado de alma ocasional que motive qualquer dessas razões de gosto e estado. Fique, Adroaldo, e estude qualquer coisa de possível para o futuro no sentido de modificar para melhor o seu ambiente familiar terrícola. Quem tem uma família carnal tem credores de bens espirituais num plano mais denso. Os familiares são credores nossos de melhorias de toda a ordem. Há uma lei que transcende ao grau de parentesco carnal, de base moral, que é a lei de ato, pela qual devemos sempre obrigações de assistência. Esta, posso dizer com certeza, só cessa mediante a repulsa de uma das partes. Do contrário, repito, cessada a obrigação de ordem mais temporal, pelo afastamento ocasionado pela dita morte, permanece a obrigação espiritual por excelência, que pode ser executada por diferentes meios e modos de atuação. O sentido histórico da vida de relações, creia, é o mais importante de todos, depois do respeito que devemos aos fatores superiores da vida, que são os de ordem divinal. E partiram, deixando-me no ambiente familiar terrícola à vontade. O que primeiro fiz foi pôr-me à altura vibratória daquele filho que vagueava pela casa. Bastou querer falar-lhe para me sentir mais pesado, mais limitado, e como fizesse isso bem à sua frente, perdeu o controle e barafustou o corpo adentro, acordando sobressaltado. E era já um fracasso, pois não? Mas fiquei esperando os outros 2. Onde teriam ido? Um era um menino muito inteligente, o outro familiar era uma menina de 12 anos, que revelava grande atração pela música. Saí para o quintal para ver como iam as queridas plantas. Bafejadas pelo luar da madrugada, suas folhas e flores debulhavam a luz de prata para cada gota de orvalho. Com a brisa a mover de leve o folharedo, parecia ver-se um baile de grinaldas. Havia transposto a porta sem pensar nela, mas aquele filho que se havia refugiado no corpo assim que me vira, para logo mais sair, abriu uma como segunda porta, ou o duplo da porta ordinária. Estava eu encostado à parede a meditar nas coisas da encarnação, como sendo um departamento mais tosco da vida, quando o vi abrir e fechar uma porta, sem precisar de mover a outra, a comum ao plano físico. Já havia lido sobre isso, sobre os duplos gamáticos, e achando interessante, não estranhei. Tendo permanecido quieto, esperei me visse e me falasse. Mas ele lá se foi, jardim afora, ganhando a rua e sumindo por ela. Talvez fosse melhor assim. Tornando ao interior da casa, fui ter a cabeceira do leito de minha viúva, buscando falar-lhe, pois ela dormia com o corpo. Orei e fi-la sair. Estava sorridente, coisa que deixou de ser ao me reconhecer. Pranteou de cabeça reclinada no meu ombro. Melhor é dizer que pranteamos. Ângela era mesmo um anjo de bondade a tutelar a casa toda. Sua aura era bem uma prova de sua marca espiritual. Verde clara, sinal de bons dotes conquistados. Não vi o rapaz chegar. Quando o dia rompeu por entre as sombras da noite, mãe e filhos levantaram-se e enfrentaram as lides normais. Gostei imensamente, até as lágrimas, daqueles envios de fluidos bons, através de preces que por mim fizeram antes do café. Oremos agradecendo ao Senhor, como o papai gostava de fazer, e oremos também pelo papai. Hoje me pareceu ter encontrado com ele. Chorei tanto e acordei chorando, disse-lhes Ângela. E embora me lobrigassem de longe, sei lá em que lugar do infinito eu receberia as mensagens mentais acompanhadas de santos eflúvios d'alma. Com minhas poucas forças, coloquei-lhes as mãos sobre as cabeças
uma por vez, desejando-lhes paz, saúde e trabalho, assim como tinha sido instruído que são essas as coisas que se deve pedir, pois o mais decorre de nossa vontade e capacidade de realização. E foram-se os mais velhos, ficando em casa os 2 menores. Notei que Ângela havia providenciado costuras para que ela e a menina pudessem cooperar para a manutenção da casa. Arlindo, o mais jovem, dava tratos à cozinha, enquanto mãe e filha dedilhavam tecidos, linhas e agulhas. Que diriam, que fariam, como reagiriam se chegassem a me reconhecer presente? E apesar de tudo, fosse qual fosse a impressão ou o conceito que pudessem vir a tecer, como me viria a sentir feliz se isso se desse? Porque, afinal, depois do transpor da fronteira tumular, o porquê da imortalidade ganha foros de respeitabilidade máxima, quando se consegue ultrapassar o limite agrilhoante do sectarismo opressor. Dá vontade de gritar ao mundo, de pregar aos céus, de informar as próprias pedras sobre a imortalidade e a continuidade da personalidade humana. Dá vontade de avisar que entre a vida e a morte a diferença é apenas de relativa densidade física e variação do meio ambiente. Dizer alto e para sempre que na vida tudo é continuidade e progresso lento, que a morte não existe de fato. Reconhecendo, portanto, que apenas por variação na intensidade vibratória é que não nos víamos uns aos outros, apelei para todos os esforços, no sentido de forçar um possível colóquio, conscensional pelo menos. Queria que sentissem a presença e o tremendo afeto que por eles nutria, mas lei é lei. A lei dizia não, e eu não era a lei. Foi nessa hora que Mesquita chegou inopinadamente. Perturbado? Disse ele, estudando-me detidamente. Tentava uma ligação por tênue que fosse, mas perceptível. Queria que me sentissem a presença. Ele sorriu, com seu costumeiro e largo sorriso, onde sempre se descobria mais do que aquilo que dizia, e fez a sua sempre simplíssima pergunta. Não devia ter começado isso um pouco antes? Teoricamente que fosse, devia ter ensinado aos seus que um dia passou pela carne um homem, o mais hierarquizado do planeta, homem esse que cultivou todas as formas de contato com o mundo dos espíritos, pois expelia aos maus e trocava ideias com os bons. Mas fui mal instruído. Bem sabe disso, amigo Mesquita. Fiz questão de dizer-lhe, embora interrompendo. Antes de mais nada, cada qual deve pensar com a sua própria cabeça, não sendo menos certo que de todos os mestres, Cristo é o mestre. Por que então ouvia a uns e a outros e não procurou ouvir a Jesus? Quem lê o Evangelho encontra, bem como em toda a Bíblia, o fenômeno espírita por toda a parte. Só teria, em sã razão, de ler e fazê-lo com inteligência e bom senso. Bem poucos sabem ler assim, Sr. Mesquita. O maior número lê segundo as teimas sectárias de uns e as negociatas de outros. Outros leem segundo a tradição, isto é, segundo o ignorantismo de séculos ou milênios de recalques. Não há dúvidas de que é assim mesmo, assentiu ele pondo-se triste. Depois de meditar qualquer coisa, enquanto me perdia pelas profundezas de cogitações já não cabidas, pois para todas as aplicações deve-se respeitar o tempo de o fazer, emendou ele. Mas ninguém deterá a marcha dos acontecimentos. Vivemos um tempo de transição, de revolução na ordem das coisas, de renovação de ordem geral, e se não o fizerem os homens de boa vontade, por injunção de acontecimentos estranhos e violentos, terão de o fazer. A ordem é superior. Ninguém contra ela poderia lutar e sair vitorioso. O livro sagrado é o da própria vida, não outro qualquer, em que pese o tacanhismo concepcional das gerações. E a vida compelirá o homem a se desfazer do jugo ceboso dos anacronismos convencionais
e interpretativos. Os dizeres dos livros foram feitos para o homem, e não o homem para os dizeres dos livros. Os livros passarão, a vida não tem fim. As lições de hoje se tornarão deficientes amanhã, mas a vida será um crescente contínuo em realizações de toda a ordem. Eis que todo aquele que se detém num livro, para sobre ele levantar noção doutrinária exclusiva, dentro em pouco se terá medíocre, e que se dirá de quem faça, por razão qualquer, de um só livro base para interpretações em geral? Não terá esse que dar com os costados mentais numa dessas brincadeiras de fanatismo, tal como está a terra farta, pelo que sobra delas em centenas de matizes de credo? Você ainda terá tempo, se Deus nos conceder a oportunidade, de ver, de assistir, de medir a extensão do rampeirismo exegético, da interpretação doentia, feita por pretensos mestres da palavra evangélica, aí por esse mundaréu religiosista. Não se salvasse a boa vontade, amigo Adroaldo, e o Evangelho seria a maior fábrica de estultices jamais imaginada. E isso, naturalmente, por via das gratuitas interpretações que lhe dão. Como vai indo o movimento espiritista? Como sabe, não tenho conhecimento algum do seu desenvolvimento, dadas as minhas aversões em virtude da escola recebida. O que é da verdade não lhe escapa, portanto, em que pese a oposição dos conchavismos do mundo, do ronceirismo concepcional, irá ele triunfando. Como já lhe disse, acontecimentos fortes farão com que a humanidade se aperceba da necessidade de melhores aprendizados sobre a realidade da vida e do universo, como se deu com o Cristo, que foi perseguido, preso, julgado, justiçado e morto pelos que se acreditavam donos da verdade. Assim se dá com o Consolador, efetivação de sua radical promessa. Mas, passado o tempo de relutância, espontânea ou proposital, assim como se impôs pela lógica dos fatos aquele, do mesmo modo, este o fará. Porque é para o homem e não do homem. Vem ao homem, de ordem superior, quer tenha de aceitá-lo hoje, amanhã ou depois de amanhã. Compreende? Compreendo e aceito, amigo e senhor Mesquita. E como não compreender e aceitar agora que aqui estou em mim mesmo sendo um testemunho das afirmações da doutrina do Consolador? Afinal, o fato não é que deve ser respeitado? Eu mesmo sou o ato que prova, como, pois, negar justiça ao que é justo? Durante a vida, na matéria mais densa, pensava como dizia o padre nos seus sermões e através do jornalzinho que mensalmente recebia, que os fenômenos espíritas eram reais, porém de fundo diabólicos. Agora, sinto-me em dívida perante a verdade. E não sei por que, naquele momento, uma angústia cruel me invadiu todo, obrigando-me a pedir amparo ao amigo presente para não debulhar-me em pranto. Foi o bondoso Mesquita quem pôs a mão direita sobre a minha cabeça, orando com todo o vigor de sua alma, regularmente esclarecida. E senti que o céu me bafejava, que as vibrações melhores me invadiam por completo, enlevando-me, fazendo-me sentir a onipresença de Deus. Que estado maravilhoso! Que vontade de lutar pela melhora dos conhecimentos humanos! Que desejo de virar de pernas para o ar com tudo isso de crônico, de viciado, de idólatra, de atraso, de mercantilista em que se chafurda o mundo humano desde remotíssimos milênios. Então, disse-lhe, depende dos homens o andamento do espiritismo e, com ele, os melhores conhecimentos sobre as leis da vida? Ele sorriu, inteligentemente, para dizer entre dentes, depende dos homens, sim, mas dos homens encarnados e desencarnados, pois não é certo que os homens desencarnados falam e obram, dizendo e operando de modo deficiente, também viciado,
também rampeiro. Homens há na terra e no céu, por assim dizer, de todos os padrões hierárquicos, de todos os tons intelectuais, e disso você já teve provas naquele centro onde fomos, antes de trazê-lo para aqui. Como vê, a questão é de lá e de cá, é nossa e em geral. O problema é muito sério, comentei cheio de temores. Encare a humanidade toda, da carne e do a quem carne, para andar certo com relação ao problema de ordem educacional ou evolutiva. Na carne, paira um número de irmãos milhões de vezes inferior. O lado sério é este lado, pois destas regiões é que partem em maior número, em intensidades potentíssimas, vibrações inferiores. Se na carne encontro encarnado o guante do animalismo, dos instintos, das tendências inferiores, o que é que não há por aqui em que estão estes planos de minoria? Por estas bandas, tudo se conta por multiplicação quase infinita. Logo, mais nos toca que a eles o problema educativo. E isso implica em trabalhos, coisas que sem elementos capazes não se pode encetar. Precisamos de milhões de obreiros, milhões de obreiros. Mas havendo milhões de seres, considerei pensando nos que medram nas regiões inferiores, nos abismos por eles citados, pois sou um dos que trabalham para aumentar o número de serviçais na seara do Consolador. A questão é que nunca há intervenção milagrosa e nem misteriosa. Precisamos contar com a normalidade, seja para o que for, e normalmente ninguém se faz santo ou conhecedor pelo simples fato de ser encarnado, desencarnado, convidado ou não a servir a causa do Senhor. A luta é árdua, lá e cá, porque o problema humano lá e cá é um só. Não há salto porque se espere. Tudo marcha de maneira lenta, muito lenta, em virtude do arraigado mental, do tradicionalismo defeituoso. O homem não muda do pior estado mental para o melhor pelo simples fato de haver melhor estado mental para atingir. O homem é um escravo em sua formação mental, pela cristalização de suas próprias maquinações sectárias ou concepcionais. Quando avança, em 99% das vezes, é porque um chuço o tangeu. No mais, dorme sobre o espinheiro da ignorância, esquecido de que glórias indefiníveis lhe aguardam o desenvolvimento. Aquietou-se por uns segundos e volveu. Sem contar com os que vivem nos países astrais inferiores, calcule o número dos que vivem paralelamente ao homem encarnado, caminhando juntamente com ele, pelas vidas do pensamento menos edificante, das ações até mesmo tenebrosas. É de tal modo complexo o problema que a muitos estudiosos do Espiritismo não cabe o imaginar sobre aqueles que, sendo desencarnados e tendo disso conhecimento, de si mesmos não deem esforços no sentido de melhorar o padrão. Esteja certo disso, isto é, de que na carne existe muita gente bem mais vantajosamente intencionada do que por aqui nos planos mais densos, onde mesmo na consciência da continuidade da vida aplica-se à criatura as piores proposições. E perorando por isto ou aquilo, as horas iam passando. Lembrei-me daquela ponte sobre o abismo, por me parecer que lhe sentia a profundidade em todos os sentidos. Queria perguntar-lhe umas tantas coisas quando foram chegando os filhos, que vinham para o almoço, cada um querendo contar alguma coisa. Mas não ficou nele somente o caso das pessoas presentes. Uma moça chegou também, sorridente e feliz, de quem enorme distância hierárquica nos separava, pois Mesquita também lhe era bem inferior, pelo que se podia concluir facilmente. É com prazer que me apresento. Chamam-me Alva, e sou amiga de alguns séculos de Ângela. Fez por ela, por mim então,
tudo quanto pôde, criando-me e dando-me a formação moral que valeu muito. Fui enjeitada por minha mãe, que me largou na porta de sua casa. Ângela, que então se chamava Dolores, deu-me tudo o que poderia carecer uma criança naquela idade. E deu-me tudo o mais, quando menina, quando moça, quando esposa e mãe. Ela foi o meu anjo tutelar naquela vida, razão por que jamais esqueci. Sempre que volto ao espaço, uma vez reintegrada nos conhecimentos do passado, minha alma volta-se para ela. Procuro-a pelos canais competentes e, encontrando-a, jamais deixo de visitá-la quando possa. Essa é a razão por que estou aqui, meus senhores. Estávamos conversando com Alva quando chegaram também os espíritos que haviam sido avós de Ângela noutra vida. Apresentaram-se e ficamos muito amigos. Pouco depois, meu avô paterno também chegava, rejuvenescido de muito, alegre como era o seu natural. E a prosa girou em torno do meu desencarne e destino funcional. Mesquita diz que tinha sobre mim tudo programado, de ordem superior. E Alva ofertou-me seus préstimos, o mesmo fazendo os outros. Alva era, porém, muito superior aos outros, pelo que se insinuava, espiritualmente, de um modo estranho, penetrando os recessos de nossas almas com os seus dotes de compreensão e elevado amor. Ao cabo de algum tempo, cada qual foi para a sua banda, tendo ficado eu e Mesquita por mais um pouco. Logo mais também nos fomos. Osculei em lágrimas a cada um dos meus, saindo a caminhar vagarosamente. Foi Mesquita que me convidou a um passeio pela terra. Fomos onde quisemos ir, detendo-nos ou não onde bem entendemos. Como é pequenino nosso planeta. Com o querer pensar e locomover, não há distância. Tudo é já e muito pequeno. A morte, amigos, é a máxima bênção, porque devolve ao espírito o que lhe é por natureza. Mas é preciso morrer bem, é claro. Não digo que eu tenha feito no melhor dos estados, mas outros o fazem piormente, e outros melhormente.